Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente está aqui no início dessa manhã gelada para continuar trabalhando na finalização da nossa 10ª história, Vozes Abandonadas. Se você não viu como tudo começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E na semana passada eu abri algumas lacunas do texto, eu fiz algumas indicações de onde seria oportuno uma participação mais evidente do nosso narrador e fiz também um esboço do trecho de abertura. Esse trecho de abertura eu pretendo lapidar, melhorar um pouquinho a escrita dele, expandir, porque eu vou usá-lo em outras histórias do Roger Bach daqui para frente. E a gente continua daí. Então tem aqui, né? São só 3 linhas por enquanto, 2 linhas e meia. A ideia é essa, mas eu ainda pretendo desenvolver um pouquinho mais, como eu disse. Mas eu vou fazer isso mais para frente. Então a próxima anotação foi aqui. Tá, aqui o narrador vai comunicar para o leitor que, apesar da noção limitada, né, da visão limitada do escravo, de achar que Tântalo era a única cidade do mundo no momento, porque eles achavam que aquele continente era tudo que existia, o narrador, como vem de fora, ele sabe que não era bem assim. Então é isso que eu quero fazer aqui para localizar o leitor mesmo dentro do contexto. Então vamos lá. Comecei alguma coisa aqui, tá bem cru ainda esse parágrafo, né? Mas tá assim. Após subjugarem os outros povos, era bastante compreensível o fato dos tantaleses acreditarem que sua cidade era a única restante. O que concebiam como todo o mundo não passava de um continente, isolado de todo o resto. Aí tem dois todos aqui, né? Eu vou substituir esse do resto por outra coisa. Vou explicar melhor isso aqui. Acho que assim fica melhor, né? Que concebiam como todo o mundo não passava de um continente, isolado de uma imensidão ainda desconhecida. Estudiosos que afirmassem o contrário eram rapidamente desacreditados. Então eu só estou contextualizando. Eu quero botar aqui uma impressão digital desse narrador, né? Por enquanto eu só coloquei fatos, então vamos ver como é que eu consigo encaixar algo particular desse narrador nesse trecho. E aí fazer a emenda, lógico, para o que vem depois. Então eu completei aqui. Tenho sorte em viver como vivo agora, cercado por sábios e pupilos, governado por autoridades que entendem e respeitam a ciência. Mas aqueles eram outros tempos. Então eu já estou decidindo que ele está falando do futuro, mas eu ainda não estabeleci se ele viveu nessa época e sobreviveu, ou se ele simplesmente estuda nesses tempos, ou se ele teve um contato posterior com o Roger Bach ou a Cléria, né? Então isso a gente ainda vai ver. O importante é que agora é a primeira vez que o narrador se coloca no texto, claramente, né? A gente vai ter então alguns trechos escritos na primeira pessoa. E eu vou fazer uma alteração aqui. Vou puxar esse trechinho aqui para a parte de baixo. Acho que vai ficar mais fácil fazer a emenda. Então ali sua alma já era dos mestres tão logo nasceu, e a voz lhe foi arrancada aos 5 anos durante o doloroso ritual pelo qual todos os escravos passavam na cidade. Então vamos ver como é que a gente pode fazer uma ponte aqui e uma ponte ali em cima, porque eu acho que assim o assunto fica distribuído de uma maneira mais clara, né, para o leitor. Então, acho que aqui ficou bom, mas aqueles eram outros tempos, uma época de costumes primitivos, escravidão e superstições. E agora, no fim de Tântalo, ali estava ele, um escravo semestre, e segue normalmente. Então acho que essa emenda ficou razoável. Vamos trabalhar em cima agora.
Eu fiz uma emenda bem direta aqui, aproveitando um comentário, uma percepção do escravo, né? E aqui tem: ao longo de sua vida, o escravo constataria por várias vezes que, mesmo em meio ao fim do mundo, sempre haveria quem se dispusesse a perseguir riquezas subitamente sem dono. E aí eu desenvolvo o raciocínio, que eu vou chegar até onde ele tem a necessidade de sair para procurar comida, mas para fazer a emenda eu reaproveitei isso, né? Então, o fim do mundo. Mesmo após aqueles 3 dias, ele não conseguia acreditar. E aí fica pertinente, né, esse comentário do narrador falando que era compreensível o fato dos tantaleses acreditarem que o mundo estava acabando, porque eles viviam uma sociedade onde esse conhecimento de que existia mais coisa além daquele continente não estava disponível. Beleza, então menos uma lacuna, vamos procurar a próxima. Aqui eu preciso dar detalhes sobre a construção da ponte de vidro, sobre os motivos, e eu não sei ainda o grau de conhecimento da verdade que tem o nosso narrador. Então eu vou fazer alguma coisa parcial aqui, mas ele pode saber de toda a verdade ou simplesmente ter ouvido falar de alguma coisa. Vamos ver o que sai. Então, antes de dar a hipótese do narrador para o ocorrido, né, antes de dar a visão dele, eu aproveito para dar um pouquinho de contexto sobre a vida dele, sobre quem é esse narrador, porque esse é um dos motivos também pelos quais a gente abriu essas lacunas, né? Então tá assim por enquanto. Ainda hoje, muito precisa ser desvendado sobre esse assunto. Seja pela amplitude de um evento que pôs fim a um império, aí tem 2 uns, depois a gente vê, né? Aqui e aqui. Seja pelas consequências, muitas delas sentidas em nossos dias. Isso aqui é o que vai dar margem para a gente desenvolver a visão dele. Eu mesmo possuo aqui, em minha câmara, vários tomos, uns mais confiáveis que outros, relatando e refletindo sobre o ocorrido. Beleza. Então vamos partir para a hipótese dele e ele falar alguma consequência disso, já que isso aconteceu num continente isolado e há muito tempo atrás, porque isso afetou o restante do mundo a longo prazo, né? Vamos ver. Vamos dar uma mexida aqui, porque antes estava escrito que os mais simples diziam que a ponte ligaria aquele mundo à casa da deusa. Então eu troquei para nosso mundo material, porque ele agora está inserido nesse contexto. Quando eu escrevi isso aqui, eu estava pensando de outra forma. Então, há um tratado afirmando que os filhos da deusa recrutaram os melhores artomantes e os obrigaram a moldar o vidro, o qual vibrava ante certas frequências. Em outro, fala-se de uma ruptura nas barreiras que separam os vários planos de existência, permitindo a viagem entre eles. Isso aqui é condizente com as histórias que a gente já escreveu. A gente tem histórias onde pessoas saíram da Terra e foram parar em outro lugar e vice-versa. Então isso é uma boa desculpa, um bom pretexto para a gente continuar investindo nesse recurso, né?
Bom, então acho que essa emenda aqui está funcionando. Um dia finalizarei os estudos e escreverei minha própria hipótese. Um dia. Por enquanto, limito-me a compreender o que veio depois. Bom, eu tenho uma história, junto com a Flávia, um esboço de uma história que envolve a construção dessa ponte de vidro e o auge dessa cidade de Tântalo, né? E cada vez mais está ficando claro que essa história vai ser contada por esse narrador também. Então isso é um plano para a gente levar adiante mais para frente. Eu quero fazer isso no formato de um livro, não vai ser uma história curta tratada no exercício de escrita, mas eu já estou começando a entender melhor como é que essa história vai ser contada através da construção aqui das origens do Roger Bark, desse relato dos últimos dias de Tântalo e da existência desse narrador, que de repente era o olhar que a gente estava precisando para amarrar toda a história e escrever finalmente. Vamos ver, isso é um plano futuro, a gente vai plantando as sementes e depois a gente vê o que vai dar. Então, quando eu digo aqui, por enquanto limito-me a compreender o que veio depois, a gente já está estabelecendo ele como um cronista, né? No caso, ele vai ser um cronista que vai contar a vida do Roger Bark, talvez da Cléria, não sei ainda se a Cléria vai sobreviver ou não, mas a gente aqui está estabelecendo um recorte onde a gente pode inserir várias outras histórias. Vamos lá, próxima lacuna. Aqui é o que? Desenvolver as expectativas da Cléria em relação à deusa. Tá. Eu acho que aqui, pelo que eu me lembro do vídeo passado, era para trabalhar com uma certa distância, né? Pegar a visão do narrador para desenvolver um certo distanciamento dessa crença, para poder esclarecer um pouco melhor a escolha da Cléria e como a influência dessa deusa era poderosa na sociedade de Tântalo, né? Vamos lá, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha em mente. Então, eu acho que isso aqui é o suficiente. Não acrescentei nada particular do narrador, eu apenas completei a ideia que estava em aberto aqui, né? Então estava escrito ali: frequentava os templos e, inspirada por uma passagem contada por um sacerdote, encomendou o afresco. Que é parágrafo, né? Os deuses de suas terras eram cruéis e exigentes. Cléria sabia que não era valorosa ou honrada como os outros de sua família. Assim, ansiava pelo amor de seu novo objeto de devoção. Pouco tempo atrás, vi o gesto da deusa como um aceno, um chamado a seus filhos perdidos no mundo dos homens. Agora aquela mão parecia implacável, prestes a golpear violentamente quem fosse estúpido o suficiente para se colocar abaixo dela. Então, eu ainda estou em dúvida se eu mantenho essa parte final aqui, para não adiantar, né, toda a decepção que ela vai ter quando ela for abandonada por um ou por outro. Bom, antes de passar para frente, eu acho que cabe um acréscimo aqui. Acho que dá para colocar um comentário com a visão do narrador sobre essa questão da religião. Vamos ver. Então, uma frasezinha que pode até melhorar, né? Mas por enquanto tá lá. Cléria estava prestes a descobrir que os deuses, poderosos ou não, inventados ou reais, eram todos iguais. Então a gente já está dando aí um indicativo da postura do nosso narrador em relação à religião como um todo. Eu acho até que cabe desenvolver isso mais para frente, mas por enquanto eu vou manter desse jeito. E é isso, ainda tem algumas lacunas para preencher pelo texto, até o final, e a gente vai aproveitar cada uma delas para conhecer um pouquinho mais esse nosso narrador e para esclarecer alguns pontos da história que estão precisando de um detalhamento. Mas a gente continua o trabalho na semana que vem, enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!